Já não é de hoje que tem rolado várias especulações a respeito de quais lutas que a gente vai ter na trilogia do Castelo Infinito e mais especificamente no primeiro filme do Castelo, até porque é o mais próximo que nós temos. E é justamente a pedido de vocês que esse vídeo de hoje tá rolando para eu poder trazer as minhas previsões do que eu acho que vai rolar de luta no primeiro filme da trilogia de Kimetsu. E toda a minha análise de hoje ela vai se basear em fatos, lógica e matemática. Eu sei que pode parecer doideira, mas tudo vai fazer sentido no final. E aí galera, beleza? Sete gente, no vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos o que faz mais sentido ter de conteúdo relacionado aí a batalhas nesse primeiro filme do Castelo. Parece que cada vez que a gente chega mais perto desse filme, mais a galera tem enlouquecido com esse tópico. E pra poder tirar o meu da reta e já deixar realmente o que eu acho que vai acontecer, eu vou deixar a minha pitada de opinião aqui. E claro que como qualquer outro vídeo do canal, a sua opinião importa demais, então deixa nos comentários com a hashtag luta o que você acha que vai rolar de batalha no primeiro filme da trilogia. Bora de uma vez pra análise de hoje. Bom, meus amigos, pra gente conseguir entender o que a gente vai ter de conteúdo de batalhas e lutas aí nesse primeiro filme da trilogia, primeiro a gente precisa analisar a matemática envolvida na quantidade de capítulos do mangá. Essa parte específica aqui do vídeo não tem essa de opinião, o que eu acho isso ou aquilo, não, isso aqui é matemática, números. No material original de Kimetsu, o arco do Castelo Infinito, ele começa no capítulo 137 e vai até o capítulo 183, apesar de que o Castelo Infinito mesmo ele só aparece a primeira vez ali no 140, mas no final das contas isso não importa muito, até porque a gente sabe que o último episódio do treinamento Hashira, que foi a última temporada de Kimetsu, eles já fizeram questão de adaptar esse gapzinho final aí de 3 capítulos antes de acontecer de fato a entrada no Castelo Infinito. Então eles já deixaram tudo alinhado, a trilogia vai começar do capítulo 140 pra frente. E sendo o mais preciso possível com vocês aqui, assim como a matemática, o arco do Castelo Infinito ele tem um total de 43 capítulos no mangá. E é pensando justamente nisso que é bom a gente lembrar do nosso principal exemplo pra gente usar de comparação base aqui, que é o que? O filme do Trem Infinito que a gente já teve. Assim a gente consegue entender melhor como é que funciona esse formato de adaptação do mangá para as telonas dos cinemas, que depois, independentemente, vai virar episódio de anime. Já que o Trem Infinito é a nossa base, como é que ele funcionou na prática na época? O arco em si no mangá tinha 12 capítulos no total e isso nos rendeu um filme de mais ou menos ali 1 hora e 50 minutos. Ou seja, pensando nisso, como é que os 43 capítulos ali do Castelo Infinito vão ser divididos em 3 filmes? Matematicamente falando, a gente teria 14 capítulos por filme em média para serem adaptados. Nada absurdo, sendo bem sincero. Na boa, dá tranquilamente para você distribuir tudo isso em 3 filmes. Comparando com o Trem Infinito, seriam 2 capítulos a mais por filme. Então se a gente fosse fazer algumas contas, em vez de filmes de 1 hora e 50, a gente precisaria, para ficar perfeito, digamos assim, de 2 horas e 10 por filme. E antes da gente avançar na nossa análise, eu preciso explicar uma coisa muito importante. Lembrando que para fazer toda essa análise aqui junto com vocês, eu tô levando em conta de que os filmes não vão finalizar a história do mangá. E antes que você queira me xingar um monte nos comentários falando que eu sou um idiota por pensar dessa forma, na verdade o motivo é bem simples. Se os filmes forem de fato encerrar a história do mangá de Kimetsu, a gente não teria 43 capítulos para serem adaptados em 3 filmes, a gente teria que ter 65 capítulos, porque aí sim chegaria até o final lá dos 205. Se a gente tivesse 65 capítulos para serem adaptados em 3 filmes, a gente teria que ter uma média de quase 22 capítulos por filme, não 14. E isso já mudaria completamente ali a nossa análise de filmes de possíveis 2 horas e 10 para filmes de, cara, pelo menos 3 horas cada um. E sinceramente, na boa, eu duvido muito que isso vai acontecer, da gente ter uma trilogia de cada filme com 3 horas. Entendendo bem essa realidade e o motivo do porquê eu tô considerando dessa forma, eu acho que fica mais fácil de entender tudo. Então agora voltando pros fatos, o que a gente tem de concreto? De acordo com a matemática, a gente precisaria aí de 14 capítulos no mínimo sendo adaptados aí no primeiro filme. Então é pensando justamente nesses primeiros 14 capítulos do arco do Castelo Infinito que a gente vai ver o que tem neles pra ser adaptado no filme. É a partir disso que a gente vai descobrir o que vai ter de luta ou não. Seguindo a nossa lógica, o conteúdo do primeiro filme seria do capítulo 140 até o capítulo 153. E nesse período de tempo a gente tem o quê? Já começaria, obviamente, com a luta da Shinobu contra o Doma, uma lutinha que é curtíssima, todo mundo já sabe bem disso, é literalmente uma das lutas mais curtas do mangá. Apesar de no mangá ter sido assim, super rápido, eu tenho certeza de que a produção do Ufotable eles vão transformar numa parada muito mais interessante e de maior duração, claro. Em seguida da Shinobu a gente tem o quê? Zenitsu e Kaigaku, que também sofre do mesmo mal, é outra luta que acontece muito rapidinho. E essa luta também me deixa com a mesma sensação, na verdade, que a do Rengoku e do Akaza tiveram no mangá. Então na versão do anime, do filme mesmo, eu acho que vai ser uma luta de tamanho normal, assim como foi a do Trem Infinito. Sinceramente, não consigo ver qualquer tipo de dificuldade para eles poderem adaptar isso aqui para um formato que fique um tamanho agradável. E para finalizar, a terceira e última luta do filme, que seria o grande destaque, o ápice mesmo do que seria o ato final desse primeiro filme da trilogia. Tanjiro e Tomioka contra Akaza, óbvio, que até então é a única luta aqui de tamanho
tamanho normal, que no filme teria uma adaptação talvez até maior do que tem no mangá, por conta do ritmo principalmente. Pra mim tá mais do que claro de que esse vai ser o grande ápice, o grande destaque desse primeiro filme. Só que aqui a gente tem algumas complicações e eu vou explicar por quê. Eu disse anteriormente de que a gente precisa de uma média de 14 capítulos adaptados por filme pra poder adaptar tudo bonitinho do Castelo Infinito na trilogia, correto? Só que não adianta a gente pensar que eles vão levar isso à risca, tipo, ó, tem que ser 14 capítulos, não pode ser 15 e não pode ser 13. Não é bem assim, pode sim ter variações pra cima ou pra baixo. Assim como a minutagem e duração do filme pode variar também. E essa luta do Akaza não teria como ser adaptada apenas pensando em 14 capítulos no primeiro filme. Basicamente, o encerramento da luta do Akaza só acontece no capítulo 156, 3 capítulos a mais do que seria o nosso limite. Então, matematicamente falando mais uma vez, a gente precisaria dos primeiros 17 capítulos do Castelo Infinito serem adaptados para as 3 lutas estarem completas. Entenderam bem esse ponto? Agora eu vou explicar a minha opinião, com base no que eu acho que vai acontecer, que no caso eu acho que é exatamente isso tudo que vai acontecer, as 3 lutas completas. Gente, na boa, pô, é impossível o estúdio de Kimetsu ou Ufotable chegar lá e fazer um filme de Kimetsu ali pros cinemas, sem dar destaque pro nosso protagonista, que é o Tanjiro Kamado. Me desculpa, isso não vai acontecer, não tem como isso acontecer. Pensem comigo de um ponto de vista de marketing, você vai fazer mesmo um filme de Demon Slayer, um dos animes de mais sucesso da história, principalmente em questão financeira, não é nem só popularidade que eu tô falando aqui, você produziria uma trilogia de filmes em que o primeiro filme não tem o seu protagonista brilhando? Meio arriscado, vocês não acham? Imagina fazer um filme que seria unicamente sustentado pelas lutas da Shinobu e do Zenitsu? Pô, eu não consigo. Não consigo acreditar que eles fariam isso. Eu acho essa possibilidade pequena demais. O filme precisa ter o Tanjiro presente, assim como precisa também ter o Akaza, que é um vilão muito mais icônico do que o Kaigaku, por exemplo. Com o Doma a gente pode ter ali as suas comparações, tem as suas disputas e discussões, mas ainda assim o Akaza é mais icônico até o momento do que o Doma para a popularidade dos fãs. Isso é inegável. Tendo o Tanjiro e o Akaza e claro, o Tomioka de brinde praticamente ali pra gente, já sustentaria o filme como um todo e poderia deixar o terceiro ato completamente icônico. E claro que entre uma luta e outra a gente pode ver outras movimentações de coisas que estão acontecendo pelo Castelo Infinito, cenas originais, o que os NPCs estão fazendo, os corvos, outros Hashiras, assim, lances rápidos, isso vai acontecer, inevitável. Mas no geral o foco seria obviamente para essas 3 lutas completinhas com destaque bonitão. É exatamente como eu expliquei no início do vídeo, para analisar a questão de quantos capítulos vai ter adaptado e tudo, a gente pensa por um lado mais matemático, média de tamanho de filme e tudo isso. Eu também apresentei para vocês os fatos de questão de conteúdo do que tem no material original e da ordem dos acontecimentos, isso aqui é fato, isso aqui não tem como discutir. E claro, também analisei dando a minha opinião da lógica por trás do que vai ser feito de decisões X ou Y. E eu acho que analisando todos esses fatores, matemática, lógica e fatos, a gente chega num resultado muito próximo do que provavelmente vai ser a realidade, logo ali em julho e setembro. Mas o que vocês acham? A gente vai ter essas 3 lutas completinhas? Ou vocês acham que vai ser diferente de alguma forma? Eles vão mudar a ordem de luta, vão mudar algum acontecimento? Talvez cenas originais possam atrapalhar? Alguém aí acha, por exemplo, que a luta do Akaza não vai estar completa? Deixa tudo nos comentários, galera, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Afinal de contas, não é só a minha previsão que importa, é a de todo mundo aqui. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!